Muito boa tarde a todos que nos acompanham pela TV FAEG, nessa webconferência de hoje, falando sobre os insumos agrícolas de maneira geral. Meu nome é Alexandre Alves, eu sou assessor técnico da FAEG para a área de cana-de-açúcar e fruticultura e também analista na área de insumos. E você pode estar participando conosco, enviando as suas perguntas sobre o assunto de insumos agrícolas nessa tarde, nesse dia, para o nosso e-mail comunicação@faeg.com.br ou então pelo e-mail faeg@faeg.com.br. E assim você poderá estar interagindo conosco nessa webconferência, enviando as suas perguntas e dúvidas, e nós estaremos aqui na medida do possível respondendo. Ao meu lado está aqui o meu colega Leonardo Machado, que também é assessor técnico da FAEG para a área de grãos, cereais, fibras e oleaginosas, e nós vamos acompanhar então aqui as suas considerações logo mais, especificamente sobre a parte de defensivos agrícolas. Então, nós estaremos então aqui nesse momento falando sobre esses importantes elementos que constituem a agricultura brasileira, né, e que impactam de forma bastante incisiva e considerável os custos de produção e, consequentemente, o lucro do produtor rural. Então nós vamos estar aqui, primeiramente, apresentando rapidamente os trabalhos que as comissões da FAEG têm desenvolvido. Nós vamos depois fazer aqui uma análise do mercado de defensivos agrícolas com o nosso colega Leonardo, e traçando aí um panorama geral nesse ano de 2010, fazendo aí alguns comparativos e análise do momento. Depois nós vamos fazer uma análise de mercado sobre fertilizantes, também traçando um panorama geral nesse ano e dos anos anteriores e fazendo uma análise de momento. Depois nós vamos fazer algumas relações entre insumos de custo de produção, relações de troca, e ao final nós estaremos aqui juntamente com o Edson Alves Novaes, que é o gerente do departamento técnico da FAEG, e que estará aqui falando sobre os impactos econômicos na agricultura, traçando também um panorama geral. Leonardo, eu vou solicitar você falar aqui primeiro. Nós podemos então comentar nesse momento os trabalhos que as comissões da FAEG, as comissões tanto na área de agricultura como de pecuária, têm desenvolvido acerca desses dados, na computação desses dados, na análise desses dados e a importância disso para o produtor rural. Então, faça as suas considerações a partir desse momento. Primeiramente, gostaria de dar boa tarde a todos que nos acompanham pela TV FAEG. E como o Alexandre bem disse, meu nome é Leonardo, eu sou assessor técnico da Comissão de Cereais, Fibras e Oleaginosas. E um foco principal que nós temos englobado nas discussões da Comissão de Cereais se refere muito à questão dos fungicidas para a utilização do controle da ferrugem asiática. A gente tem observado que tem havido grandes problemas em relação a esses produtos, onde o controle não vem sendo de grande eficiência. A eficiência gira em torno de 40% a 50%, ou seja, uma eficiência muito baixa. E o nosso presidente da comissão, o Alessio, é o representante da CNA na Câmara de Insumos do Ministério. Então, dessa forma, a gente tem colocado sempre isso nessa Câmara Técnica e buscado algumas soluções para esse problema. Uma do que vem chamando a atenção é a baixa eficiência, principalmente da utilização do triazol quando utilizado sozinho, sem a estubilurina. Dessa forma, o produto se torna com um controle bem menos eficaz, prejudicando o controle dessa doença. Sendo assim, é importante que o produtor se conscientize em estar sempre utilizando a questão da mistura, ou seja, o triazol com a estubilurina. Lembrando sempre da importância da tecnologia de aplicação, onde que um bom controle passa primeiro pela tecnologia de aplicação desses defensivos. Agora, falando um pouco de mercado, de defensivos agrícolas principalmente, a gente tem observado uma desvalorização muito grande, ou seja, uma queda nos preços desses produtos, de forma geral. Só dando um exemplo rápido aqui do glifosato, em relação a julho de 2009 para julho desse ano, a gente observa que o glifosato caiu em torno de 40%. Ou seja, hoje se compra glifosato em torno de
5 reais. Antes se comprava esse produto na faixa de 10 reais. Então é uma desvalorização muito grande num produto de grande importância para a agricultura. Isso se deve principalmente pela valorização, pela queda do dólar em relação ao real, ou seja, a valorização do real, fazendo com que as indústrias consigam essa matéria-prima do glifosato um preço bem mais atrativo e, consequentemente, passa esse preço para o produtor. Então, o mercado está observado de forma geral que vem ocorrendo isso constantemente. Porém, a procura vem crescendo, né? O Brasil é um dos principais países na utilização de defensivos agrícolas e, consequentemente, com a procura elevada, vem se tornando uma compra bastante atrativa para o produtor. Leonardo, nós estamos aí observando nesse momento uma variação do dólar para baixo. Qual que é o impacto da variação do dólar, especificamente falando sobre defensivos agrícolas? Imaginemos assim, que as principais matérias-primas dos grande parte dos defensivos, elas são compradas no mercado internacional no preço em dólar. Com o real mais valorizado, ou seja, com o real valendo um pouco mais em relação ao dólar, essa compra se torna, o poder de compra dessa indústria se torna maior, ou seja, ele consegue adquirir esse preço em reais mais barato, ou seja, com a moeda mais forte, o poder de compra é potencializado. Isso reflete nos preços, ou seja, com matéria-prima mais barata, o preço do produto fica mais barato. Leonardo, você falou sobre o glifosato, que hoje, com certeza, é um dos produtos mais importantes da agricultura brasileira, principalmente quando se trata de plantio direto. Você que tem acompanhado os trabalhos da CNA, você acha que, apesar de que nesse momento o produto encontra-se em queda, e talvez uma pequena variação para cima, mas bem inferior a valores encontrados o ano passado, especialmente em 2008, no desencadeamento da crise, você acha que esse produto, o glifosato em específico, ele tem condições ainda de ter um preço melhor para o produtor, visto que é um dos principais produtos hoje que ele usa na lavoura? Acredito que o piso de queda do glifosato deve estar se baseado na questão da taxa de importação que se paga, somente na questão do antidumping, né? Que é uma questão que vem sendo bastante discutida na CNA. Então, eu acho que o piso dele é praticamente nessas duas variáveis. Pode-se observar um pouco mais de queda, mas eu acredito que uma recuperação do dólar real que a gente tem acompanhado nessas últimas semanas, possivelmente a gente deve, e com o aumento da procura também, com o aumento da safra, com o início da safra, deve-se ter uma leve recuperação dos preços dos glifosatos para os próximos meses. Certo, muito bem. Então, daqui a pouco a gente volta a falar um pouco mais sobre defensivos, mas vamos falar agora um pouco sobre fertilizantes. Interessante que no segundo semestre desse ano de 2010, nessa safra 10-11, se confirmou o histórico de elevações de preços de fertilizantes no segundo semestre. Nós observamos que no ano de 2009, nós tivemos preços maiores de fertilizantes no primeiro semestre e preços bem menores no segundo semestre. E esse ano se inverteu novamente a situação, voltando aos patamares históricos, que é de alta de preço no segundo semestre e preços melhores no primeiro semestre, que é quando os produtores geralmente antecipam a compra de fertilizante. Então, só para se ter uma ideia de número, nós tivemos aqui no primeiro semestre de 2009, um valor médio do preço de fertilizantes aqui em Goiás, em torno de R$ 1.096 a tonelada. Enquanto no segundo semestre do ano passado, essa média caiu para R$ 778. Então, para mostrar aquilo que eu falei, preços mais altos no primeiro semestre e preços menores no segundo semestre. O que está acontecendo esse ano? No primeiro semestre de 2010, nós tivemos uma média de R$ 871,40 a tonelada de fertilizantes. Isso significa uma variação com relação a 2009 de menos 25,8%. Então, os adubos no primeiro semestre desse ano estiveram em torno de 25% mais baratos do que no primeiro semestre de 2009. E já a média, até nesse presente momento, a média do segundo semestre, chega aí a casa dos R$ 894 a tonelada. Enquanto que no mesmo período de 2009,
esse valor estava em R$ 778,50 a tonelada. Então nós vemos uma variação de mais quase 13% relativo ao mesmo período do ano passado. Então aí o preço dos fertilizantes voltando aos patamares históricos, né, mostrando elevação de preço nesse segundo semestre do ano. Para nós termos uma ideia aí numa média geral, se nós formos comparar o mês de setembro de 2009 para o mês de setembro desse ano, nós estamos tendo aí uma variação de quase 30%, uma variação positiva de quase 30% em relação ao valor do fertilizante. Então, o momento é de bastante alta, uma alta considerável no preço dos fertilizantes, e isso em se tratando de preços locais. Nós estamos falando de preços aqui praticados no estado de Goiás, sem a incidência de frete. São preços via Porto Seco de Anápolis, geralmente aqui onde a matéria-prima chega e onde ocorre a mistura. Então, para nós termos uma ideia, nós também fazemos o acompanhamento do mercado internacional de fertilizantes. Isso aí tem acompanhado à risca os preços no mercado internacional. Então, para se ter uma ideia, nesse momento aí, comparando setembro do ano passado e setembro desse ano, nós também estamos tendo uma variação média de 23% de alta no valor, no preço da tonelada de matéria-prima no mercado internacional. Então nós observamos aí, enquanto no mercado local de Goiás a variação foi de 29%, nos preços internacionais, nos principais terminais internacionais, nós estamos tendo aí variação de quase 24%. Então, o acompanhamento dos preços no mercado local de Goiás é bem semelhante ao que acontece nessas variações relativas ao mercado internacional. É importante falar, somente frisar no que tudo o Alexandre falou, que no primeiro semestre houve, diferentemente do que ocorreu nos outros anos, houve uma comercialização antecipada da safra, principalmente quando a gente se fala soja, muito acentuada. Foi uma preocupação da CNA em relação a isso, principalmente no que se refere à questão de troca, né, Alexandre? Muito se fez troca nos primeiros semestres por causa do aumento do preço das principais commodities e a queda nos preços dos insumos, principalmente a questão de fertilizante. Isso ocorreu, com certeza, né, Alexandre? Exatamente. Então vale também ressaltar que o mercado de fertilizantes, especificamente em Goiás, ele já